Olá, queridos irmãos, é uma alegria esse nosso reencontro. Espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Cida, eu faço parte da SECA, a Comunidade Caminheiros do Amor, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, que fica aqui na rua Arnaldo Manicaro, número 1370, no bairro de Campo Grande, na cidade de São Paulo. Vocês todos que fazem parte da família Caminheiros, sejam muito bem-vindos. Vocês que estão chegando agora, nossos irmãos de todas as crenças, sejam muito bem-vindos. E você que não tem nenhuma religião, não tem importância, também sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um ano de vida e com muita gratidão a Deus, continuamos com o nosso Evangelho, com as nossas preces, continuamos unidos pelo amor de Deus. Então, antes de começarmos o Evangelho, vamos para a nossa prece. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, dai-nos a vossa paz, para que possamos usufruir desses momentos de estudo edificantes, já entrando em sintonia com os nossos irmãos espirituais, benfeitores, que nos assistem em todas as nossas necessidades. Que todos os lares possam ser visitados, que todos os corações possam ser acolhidos pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus e de nossa Mãe Maria. Que a partir deste momento possamos entrar em sintonia com a esperança renovadora vinda de Ti, Senhor, que possamos recomeçar mais um ano, que possamos evoluir através de todos os aprendizados que virão, que possamos focar em todas as oportunidades que vão chegar para praticarmos a caridade. Que o nosso anjo da guarda proteja a todos e que nos guie nesta nossa jornada terrena. Que o Evangelho
de Jesus, nosso Mestre e Guia, permeie todas as nossas ações e que todos nós possamos receber de Ti, nosso Deus e Pai amoroso, as vossas bênçãos de acordo com os nossos merecimentos e que tenhamos a coragem de combater o mal maior, que é aquele que ainda habita em nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, quero agradecer a todos a companhia, o apoio e o carinho durante todo o ano de 2020, que foi um ano tão peculiar e que nos trouxe tanta reflexão e tantos aprendizados. Quero agradecer também a todos os queridos irmãos palestrantes que nos trouxeram muito alento, que nos trouxeram contentamento e muito entendimento através dos estudos. Agradeço a oportunidade também a toda a direção da casa e agradeço a toda a moçada do Joca. Muito obrigada a todos, em especial a Marisol e a Marília, por tantos ensinamentos que se revelaram grandes palestrantes. Muito obrigada e um abraço de renovação, um abraço de ano novo, um abraço de esperança para todos. Esse ano de 2020, essa abençoada tecnologia nos permitiu muitos encontros amorosos, muitos encontros espirituais, onde mesmo estando cada um em sua casa, ficamos ligados numa sintonia de amor, o amor de Deus. Então, continuando o nosso estudo, vamos dar continuidade ao capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, e hoje nós vamos falar sobre os mundos superiores e inferiores, os itens 8 e 9, instruções dos espíritos. Que espíritos são esses? São os espíritos superiores da mesma falange de Jesus. Item 8. A classificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois um mundo é inferior ou superior em relação aos que acham abaixo ou acima deles dele na escala progressiva. Esse acima, esse abaixo não é um lugar circunscrito, não é necessariamente um lugar físico. Essa escala progressiva é de acordo com a evolução de cada espírito. Nós temos os espíritos inferiores, temos os espíritos superiores e temos os espíritos que já se conscientizaram
do caminho, de percorrer o caminho do bem, mas que ainda caem em tentação, ainda erram e muitas vezes acabam por praticar o mal. Essa, com certeza, é a condição do nosso lar aqui, o nosso planeta Terra. Esses mundos podem ser habitados por espíritos encarnados ou desencarnados. Aqui na Terra nós vivemos em meio a uma nuvem de espíritos. Estamos sempre rodeados de irmãos espirituais. Que espíritos são esses? São aqueles espíritos com os quais nós temos afinidade, é aquela frequência, né, que o Chico Xavier falava, é como uma estação de rádio. Nós temos o nosso padrão vibratório, como nos trouxe Allan Kardec. De acordo com o nosso pensamento, nós vamos sintonizar com aqueles espíritos com os quais nós temos afinidade. Então, se estamos aqui encarnados no planeta Terra, é porque tivemos uma afinidade astral com esse planeta. Nada é obra do acaso e nada acontece sem a permissão divina. Tomando a Terra como um ponto de comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram em nosso planeta, como restos de seu estado primitivo. Somos nós lá na pré-história, no tempo das cavernas. Nos mundos mais atrasados, a humanidade tem homens nos pontos mais atrasados. Os homens são, de certo modo, rudimentares. Todas as vezes que eu falo a palavra homem, estou me referindo à humanidade. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Não há aí um discernimento sobre o que é o bem, sobre o que é o mal. O espírito se encontra ainda na infância, podemos assim dizer. A força bruta é a sua única lei. Sem indústrias, sem invenções, dedicam sua vida à conquista de alimentos. Não obstante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo. Então, embora se viva através dos instintos ainda animalescos, há uma intuição de um ser supremo, há uma intuição da existência da divindade. Essa intuição, essa vaga intuição está mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores
aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena, porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem, né? Então, ele está na fase das suas primeiras encarnações. A criação divina não cessa. Tanto isso é verdade que o nosso universo infinito continua se expandindo. Entre esses graus inferiores e os graus mais elevados, há inumeráveis degraus. E entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos, da mesma maneira que no homem adulto é difícil reconhecer-se o antigo embrião. Então, nós vemos que há uma infinidade de degraus à nossa espera para que a nossa evolução chegue, né, até a condição de espíritos puros, aqueles que já atingiram a perfeição e que não têm mais a necessidade de reencarnar. Vai demorar bastante tempo, mas todos nós estamos fadados à perfeição, graças à bondade divina. Item número 9. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana. Então, em todo o universo, nós temos os nossos irmãos e todos pertencem à família humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, o volitar, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade. A maneira das representações dos anjos ou dos antigos ou dos mais antigos nos campos elíseos. Os homens, a humanidade, as pessoas conservam à vontade os traços de suas existências passadas. Então, podemos escolher aí um look mais embelezado para as nossas futuras aparências. E aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas
iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, que são sempre elevadas, em vez de rostos pálidos, arruinados, transtornados pelos sofrimentos e pelas paixões. A inteligência e a vida esplendem com esse brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos. Nós temos uma aura que pode ser fotografada, e essa máquina, que permite isso foi inventada pelos russos. Só que a nossa aura ainda, com algumas exceções, ainda está pequenininha, ainda está com uma pilha fraca, vamos dizer assim. Mas estamos aí, perseverando e nos esforçando para melhorarmos. Continuando, a pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já bastante adiantados facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período da infância. A vida isenta de cuidados e angústias é proporcionalmente muito mais longa que a da Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição e, longe de ser motivo de pavor, é considerada como uma transformação feliz, pois não existem dúvidas quanto ao futuro. Nós, como espíritos imortais que somos, criados por Deus, nosso Pai, devemos ter sempre em mente que, seja lá o que for que aconteça conosco, a nossa vida continua. A morte é uma passagem para uma vida sem o corpo físico, mas somos imortais e a morte não muda ninguém, o desencarne não muda ninguém. Vamos fazer a nossa passagem, levando conosco a nossa individualidade, a nossa personalidade, e vamos ao encontro daqueles com os quais temos sintonia, com os quais temos a nossa afinidade, com os quais estamos na mesma frequência vibratória. Então não há por ter esse terror, esse pavor diante da morte. O primeiro a nos amparar e a nos ajudar nessa nova vida de desencarnados, com certeza será o nosso anjo da guarda. Então, continuando. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa num estado permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Podemos receber dos nossos irmãos desencarnados, dos nossos entes queridos, inclusive, a transmissão de
pensamento, mensagens através do nosso pensamento e também enviar para eles mensagens confortadoras, vibrações amorosas através do nosso pensamento. O espírito de Joana de Ângeles nos traz que tudo começa pelo pensamento. E desde já na nossa vida, aqui na nossa jornada terrena, na nossa vida de encarnados, muitas vezes não vamos nos encontrar com alguns irmãos porque estão em outra frequência vibratória, estão em outro padrão vibratório. Então, quando nós melhoramos a nossa frequência, podemos observar que as pessoas ao nosso redor também podem mudar. Algumas pessoas se afastam naturalmente e outras vão se achegando, porque estamos evoluindo, estamos nos esforçando para melhorar. Então, esse é o nosso estudo de Ano Novo e convido a todos a cultivar como propósito de Ano Novo, a cultivar a esperança. Vamos continuar nos cuidando, a pandemia continua, as vacinas estão chegando, mas enquanto isso vamos perseverar com paciência, usando máscara, lavando as mãos muito bem, vamos evitar as aglomerações e ter aceitação, mas uma aceitação ativa, fazendo tudo o que tiver ao nosso alcance, cuidando de nós mesmos e cuidando do próximo. Vamos fazer ao outro aquilo que gostamos que os outros nos façam. Então, vamos continuar com bastante esperança, como diz o palestrante, o Alessandro Klinge, a esperança, deve ser cultivada, porque no mundo em que semear a desconfiança e o medo tem sido uma prática de muitos, quase um esporte nacional, a esperança parece coisa de tolo ou de alienado. Mas a esperança é dotada de um potencial silencioso e revolucionário. Quando nós nos entregamos ao desalento, quando não acreditamos na possibilidade de ação e mudança, nós damos lugar à apatia. Por isso que é tão importante nós cultivarmos a esperança e seguirmos em frente, na certeza que Deus nos ampara, que Deus jamais nos abandona. Então, vamos concluir aqui a fala do Rossandro. Foram os que acreditaram, os esperançosos, e não os apáticos e pessimistas, que geraram as grandes mudanças.
Então, desejo a todos um ano novo de muita paz, de muita reflexão, que essa nossa jornada terrena seja sempre em sintonia com Deus, nosso Pai, que possamos cultivar a intimidade com Deus e que o Evangelho de Jesus norteie sempre todos os nossos caminhos. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Muito obrigada.